Ótimo final de semana para você. Estamos no início do inverno, que começou ontem no hemisfério sul e já trazendo muita chuva, né? Foi uma semana de muita tensão para os gaúchos. A gente acompanhou aí as pessoas, infelizmente, sofrendo, né? Muito por conta de toda essa água, toda essa instabilidade que ficou estacionada aqui sobre o sul do país, né? A gente sabe que tem uma área de baixa pressão, uma espécie de uma bolha de calor que ficou atuando ali no centro do país, na região sudeste, e com isso toda a umidade da Amazônia somada com as massas de ar polar que vem da Antártida nessa época do ano, acabam comprimindo todo esse sistema e trazendo essas chuvas que a gente acompanhou. Bom, muita gente ontem, a gente entrou em desespero e paranoia porque as pessoas estão traumatizadas, né? A gente, claro, viu enchentes em vários locais e viu alguns alagamentos, como por exemplo no fundo da Matias, da Harmonia, mas não porque o rio veio para este lado, e sim porque tivemos problemas na drenagem, né? Os prefeitos da região da Grande Porto Alegre estão aí muito aquém do que deveria estar em relação à drenagem, dinheiro parado nas contas do governo estadual e ainda sem projetos apresentados, o que é lamentável, mostra a incompetência dos nossos governantes. Aí é muito fácil dizer que é culpa do alto volume de chuva, que choveu muito mais do que a média do mês, e não fazer o trabalho que deveria fazer. Bom, para entender um pouquinho mais, a gente acompanha muitos meteorologistas, né? Eu acompanho pessoalmente 4 meteorologistas para se ter um diagnóstico e visões diferentes sobre o que aconteceu, né? Já se falava desde segunda que teríamos enchentes, sim, mas não em locais propriamente iguais, idênticos ao que foi no ano passado. A gente teve, claro, ali em Eldorado do Sul, em bairros que tradicionalmente já alagavam, na região das ilhas, né, que sempre alagou, na região ali da Praia do Paquetá em Canoas, na região ali da Arena, em torno da Arena, que são alagamentos recorrentes. Ali precisa-se ter um sistema de casas de bomba com o dobro da capacidade que hoje se tem, é uma região que já se sabe que alaga, né, até pelo nível em relação ao Guaíba, né, sabia-se tudo isso. Não foi novidade o que aconteceu, né? Nós estamos num momento de neutralidade, então não pode se dizer que é em função de todo o aquecimento global propriamente, porque não temos o Laninha, não temos o El Ninho, temos um volume de chuva considerado e cada vez mais a tendência é de que isso aconteça. Bom, eu separei aqui o material da meteorologista Estael Cias, né, minha conterrânea lá de São Leopoldo, gosto muito do trabalho dela, um trabalho sem sensacionalismo, sem esses videozinhos como a gente acompanhou, né, de vereador sair aqui de Porto Alegre lá pro Vale do Taquari para ficar embaixo da ponte e dizer, olha gente, esse volume todo de chuva vai para Grande Porto Alegre, como se isso adiantasse alguma coisa, se isso trouxesse alguma novidade, ou se isso represasse a água de alguma forma. Muito melhor do que ficar fazendo videozinho na beira de diques, né, que as pessoas querem se promover, que a gente viu claramente isso desde a enchente passada, porque resolverem, seria muito melhor que eles estivessem lá cobrando o prefeito para fazer a drenagem, para conquistar verba para trocar casa de bombas, botar bombas anfíbias, né, tudo isso a gente viu nesse último episódio e realmente é de dar nojo, né, dos nossos representantes nas câmaras municipais, nas nossas prefeituras, é muita gente incompetente, é uma cambada de incompetente. Bom, a meteorologista Estael Cias, da Metsul, destacou que apesar das cheias que a gente está falando, que a gente está vivendo aí, o fenômeno atual não se equipara às devastadoras águas, né, do final de abril e início do maio de 2024. Isso a gente já falava desde o início da semana, seria uma enchente, mas não de grandes proporções, como foi a de 2024, só que não adianta tu falar isso para as pessoas estão com medo, traumatizadas, elas realmente estão ali, né, com a carga emocional, já tem os problemas da vida, a situação econômica, muitas não conseguiram nem comprar todos os móveis para dentro de casa, as que conseguiram estão parcelando, ainda nem pagaram, já tem que recorrer a comprar novos imóveis, né? Novos móveis. Bom, para a gente entender um pouquinho, a gente vai fazer um comparativo do que aconteceu, e aí que entra esse brilhante trabalho da Estael. Comparativo dos volumes de chuva no Rio Grande do Sul de abril a maio de 2024 foi de mais de 500 milímetros em bastante pontos. Choveu, indiscutivelmente choveu bastante.
Porém, gente, o que a gente observa, né, e eu não sou meteorologista, mas a gente viu, no evento passado choveu em todo o estado de forma geral, essa vez não. A gente teve ali uma faixa da fronteira, centro e aqui a Grande Porto Alegre. Ou seja, as demais bacias, elas não tiveram esse mesmo volume de chuva e, consequentemente, menos água para descer aqui para a região da Grande Porto Alegre. Bom, os totais neste ano foram muito menores, né? Muito menores. O volume de chuva, até as próprias medições, a gente acompanha hoje, tem a medição dos rios que a gente não tinha naquela época, né? Não se tinha um histórico de enchente daquela magnitude. Então, muita coisa se melhorou. Até, inclusive, radares, né? Foi instalado aqui no Morro da Polícia em Porto Alegre, que tem uma precisão muito boa, né? A medição dos rios em tempo real, que não se tinha. Tinha uma reguinha lá no meio do rio, e aí a pessoa ia lá, saía lá e anotava no caderninho, ou mandava lá por WhatsApp para depois disponibilizar. Agora não, agora as pessoas têm ali uma leitura em tempo real, um aplicativo, tá bem legal, e não poderia ser diferente. Nenhum parabéns pro poder público por isso. Isso é o básico, tá, gente? Isso é um básico do básico. Bom, os acumulados nesse episódio foram de 200 milímetros. Na ocasião passada, passaram dos 1.000, ou seja, foi muito maiores, né, os acumulados em todo o estado, não só numa faixa do estado. Bom, o nível, em relação ao nível dos rios, tá? A avaliação foi identificado que os que desagam aqui em Porto Alegre, né, no Guaíba, o Rio Jacuí chegou a 26,5 metros em Cachoeira, equivalente a enchente de 41, tá? Mas bem abaixo dos mais de 29 metros alcançados em 2024, então foi menor. O Taquari, ele estava com cerca de 23 metros em Lajeado, mais de 10 metros abaixo do pico de 2024. O Taquari foi a 33 metros e 66, tá? O Caí atingiu 12,9 metros em São Sebastião do Caí. No ano passado ele chegou a 17 metros e 60. Então tá aí as diferenças para a gente entender todo esse contexto. Em Gravataí não atingiu nem a cota de inundação, ainda na última sexta-feira, né, ontem. A cheia é considerada pequena. Bom, como resultado, embora o Jacuí apresente uma cheia grande, os demais rios estão bem abaixo dos níveis do ano passado. Isso impede que a enchente atinja, né, proporções severas na Grande Porto Alegre, como aconteceu no ano passado. Então, de uma forma geral, gente, choveu muito, a gente sabe, a gente acompanhou, mas não foi aquela semana inteira, né? Quem lembra sabe que foi uma semana assim de uma chuvarada sempre. E aí nós temos esse período, esse sábado, esse domingo que parou de chover. Isso dá margem, gente, para que o rio ele desague para a Lagoa dos Patos, para que essa água vá tudo e a gente meio que zere, né, a nossa caixa d'água aqui. Mesmo que semana que vem tem previsão de chuva, mas não com essa proporção toda, mesmo que isso volte a chover semana que vem, vai ter que ter outro cenário muito próximo dessa, que é 4, 5, 6 dias chovendo em todas as regiões. Então, assim, por hora não tem esse perigo, né? Então, assim, a gente passou por mais uma, né, com muita tensão. Agora, o que me surpreende, né, o governador Eduardo Leite ir lá para a Holanda, fazer toda aquela visita, aquela viagem paga com o nosso dinheiro, né, com o dinheiro público, e aí eu passar pela Castelo Branco e ver a prefeitura de Porto Alegre botando saquinho de argila nas comportas, duas delas estavam até abertas, né, ali no cais colocando argila. Parece que nada se aprendeu, parece que nada. Desde 2011 sabe-se que ali em torno da Arena do Grêmio precisa dobrar a quantidade de drenagem da região, e agora parece que vai começar a ser feitas as obras. Então, em Canoas nem a drenagem foi feita adequadamente, sendo que tem dinheiro em caixa para fazer isso. Então a gente brinca de simular que a gente está protegendo as pessoas, quando na verdade a gente está protegendo eu digo os políticos, né, protegendo só os seus interesses, só a próxima eleição e só ali os cargos, né, os CCs que te interessam, porque o povo mesmo tá
Deus dará e conta com a própria sorte. Ainda bem que nós estamos num sistema de neutralidade, que não estamos com laninha ou ninho, porque esses 400, 500, 600 milímetros seriam muito maiores se nós estivéssemos dentro de um fenômeno como esses. Mais uma vez a gente escapou, mas por muito pouco.